Sardes, Éfeso, Esmirna. Mas a carta de Tiatira, muitos não gostam muito de transitar sobre ela. Por quê? Porque para você entender o que foi escrito aqui, essa mensagem que o Senhor Jesus entrega para João escrever para essa igreja de Tiatira, você precisa conhecer um pouco a história de Jezabel lá em 1 Reis, do capítulo 16 ao capítulo 19, e depois 2 Reis, capítulo 9, a partir do versículo 9. Por quê? Você precisa conhecer quem era essa Jezabel lá do Antigo Testamento, porque essa Jezabel que menciona aqui em Tiatira não é a mesma Jezabel. Não é uma pessoa com o nome de Jezabel. A teologia e a história, ela não confirma que essa mulher chamava-se Jezabel. Mas o que acontecia aqui na igreja de Tiatira era o espírito daquela rainha que estava atuando. As mesmas coisas que esta mulher fazia na igreja de Tiatira, naquela congregação, era tudo que a rainha Jezabel, esposa de Acabe, fazia em Israel, no Reino do Norte. E para nós compreendermos a fundo as severas advertências que o Senhor Jesus faz a essa congregação de Tiatira, nós precisamos, irmãos, comparar, nós precisamos interpretar, nós precisamos aí entender os detalhes da carta de Apocalipse no capítulo 2, versículo 18 até o 29, com a história que foi narrada ali em 1 Reis, do capítulo 16 ao capítulo 21. Porque a mulher membra, que se dizia profetisa de codinome Jezabel, aqui na congregação de Tiatira, ela não é a mesma mulher. A rainha de 1 Reis, Jezabel, ela foi esposa de Acabe, ela viveu numa era diferente. Então é preciso a gente fazer uma viagem na história entre esses dois fatos, por aproximadamente entre aí 800 a 900 anos de diferença de um fato de outro, para a gente poder compreender o que Jesus estava transmitindo para essa igreja e por que ele fazia referência a Jezabel ali do Antigo Testamento. A Jezabel histórica, ela viveu ali no século 9 a.C., enquanto o livro do Apocalipse, ele foi escrito no final do século I depois de Cristo. Então a Jezabel do Antigo Testamento de 1 Reis, ela foi uma princesa fenícia, esposa do rei Acabe de Israel, que reinou aproximadamente entre 874 e 853 a.C. Ela ficou conhecida por introduzir e promover violentamente o culto a Baal e perseguir os profetas de Deus e ordenar o assassinato de inocentes por interesses políticos, como foi no caso da vinha de Nabote, que se os irmãos que estão lendo a Bíblia Sagrada conosco, em 36 semanas, já passou por essa história e vai lembrar o que eu estou dizendo. O que essa mulher fez com Nabote. E a mulher de codinome Jezabel, de Apocalipse 2, versículo 18 a 29, não são as mesmas pessoas, mas uma mulher que tinha esse espírito maléfico, que atuava na igreja de Tiatira. Ela usurpou da liderança da igreja de Tiatira. Ela era uma falsa profetisa dentro da igreja de Tiatira, na Ásia Menor, criando o quê? Doutrinas antibíblicas que remete a Jezabel histórica. E tudo isso aconteceu aí por volta do ano 90, do ano 96 depois de Cristo, da nossa era. Então Tiatira hoje, irmãos, ela não existe mais. O que tem lugar hoje lá é uma cidade moderna, de Aksa, na província de Manila, na Turquia. Mas esse fato que aconteceu aqui na igreja de Tiatira, a igreja não se cuidou e levou a igreja à ruína, ou seja, a igreja acabou. Porque todos dentro da igreja, com exceção de alguns, foi influenciado por esse espírito maléfico de Jezabel. Inclusive o líder da igreja. Nós vamos ver mais para frente aqui, que o próprio líder da igreja deixava essa mulher fazer o que ela queria. E quando eu estou te falando aqui em respeito de mulher, eu não estou dizendo, irmãos, a questão do sexo feminino. Porque pode ser um homem também que tem esse espírito de Jezabel. Porque esse espírito, irmão, ele está na igreja até os dias de hoje.
E ele atua não só em mulher, ele atua em homens, ele atua em crianças, ele atua em governos, ele atua em países. É um Espírito que vem ultrapassando séculos e séculos. E infelizmente, irmãos, ele está dentro da igreja. Ele entrou dentro da igreja. E se nós não tivermos discernimento do Espírito Santo e identificar esse Espírito, a igreja ela corre sérios riscos, como a igreja de Tiatira correu e aconteceu a fatalidade daquela igreja. Então Jesus ele vai e repreende essa mulher de codinome Jezabel, em Apocalipse 2, versículo 20, por tolerar e promover ensinamentos que seduziam os cristãos a práticas imorais e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Ela recebe esse codinome pelo caráter idólatra que ela tem e pela sedução ao pecado, usando de métodos espirituais semelhantes ao da rainha do passado. Resumindo, é um espírito infernal que vem há anos atuando dentro das nossas igrejas. Jesus usa o codinome de Jezabel como uma metáfora para descrever o comportamento desta mulher. Esse comportamento idólatra, esse comportamento corruptor, e não é uma reencarnação de Jezabel. Ela não reencarnou, porque não existe reencarnação. Mas nenhum retorno literal da pessoa, ela reviveu novamente, não. Mas aqui é o espírito que atua no mundo espiritual, que nós precisamos cuidar muito disso. E cuide você, igreja do Senhor, obreiros do Senhor, líderes em geral de departamentos. Esse espírito maléfico, ele está dentro de nossas igrejas. Como estava na congregação de Tiatira. Ah, mas aqui na nossa igreja tem. Tem sim, irmãos. Tem sim. Nem todos que são membros da nossa igreja são servos de Deus. Eu preciso falar isso, que é verdade. Nós temos agentes de Satanás congregando conosco. Nós temos representantes do inferno congregando conosco. Tem gente que torce para a igreja dar errado. Tem gente que torce para o pastor dar errado. Tem gente que torce para o ministério e não dá certo. São espíritos maléficos herdados dessa mulher. Que a pessoa abriu uma brecha na sua vida e deixou entrar. Então esse espírito ele atua até os dias atuais. E entrou dentro da igreja de Tiatira. E como essa igreja não se cuidou, essa igreja foi a ruína. E nós vemos que no texto de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 18 a 29, nós encontramos aqui, irmãos, um contexto, como que tudo aconteceu, por que aconteceu isso. Teve um motivo para acontecer isso aqui, porque não é do nada que esse espírito entra na igreja. Eu não saio aí perambulando e falo assim, eu posso entrar na tua igreja? Não. Ele tem meios, ele tem jeitos de entrar. E nós vamos ver aqui de que forma que ele entrou. Essa heresia que Jezabel pregou dentro da igreja de Tiatira, e que foi tolerada pelos líderes e obreiros da congregação, tudo começou porque os cristãos de Tiatira, eles enfrentavam uma escolha extrema sobre a vivência financeira deles e a fidelidade a Cristo. Por quê? Diferente de outras cidades do Apocalipse, onde foi enviadas as outras cartas, Tiatira, ela não era um centro político, ou um centro religioso central, não. Ela era um polo industrial, movido por fortes corporações de ofício. E foi através dessas corporações, da economia local, que era dominada por essas corporações trabalhistas, que o diabo encontrou uma brecha para entrar dentro da igreja de Tiatira. Por quê? Porque na igreja de Tiatira, muitos membros da igreja ali, eles faziam parte das chamadas guildas. O que eram as guildas? Eram os sindicatos de hoje. Existia sindicatos de trabalhadores de sapateiros, existia sindicato
sindicatos de tecelões, de bronzeadores, existia sindicatos de oleiros, sindicatos de tintureiros. Inclusive, lá em Atos, no capítulo 16, versículo 14, uma personagem por nome de Lídia, que é mencionada ali, que ela era vendedora de púrpura, de Tiatira. Ela se converteu com a mensagem de Paulo, ela era dali daquela igreja. E segundo conta a teologia e a história, foi na casa dela que começou o trabalho da igreja de Tiatira. E olha onde a igreja agora está se situando. Através dessas associações que eram obrigatórias, o diabo encontrou uma brecha para entrar na igreja. Porque para exercer qualquer profissão dessas ali em Tiatira, vender mercadoria, comprar matéria-prima, o trabalhador ele era obrigado a fazer parte dessas guildas, de seu respectivo setor. Por exemplo, se o pastor Ailson fosse de lá, ele tinha que fazer parte do sindicato dos verdureiros. Porque senão ele não vendia, ele não comprava. Entendeu? Tinha que fazer parte. Era um sistema. Era um sistema. O irmão aqui tinha que fazer parte do sindicato, dos moveleiros. Você tinha que fazer parte. Ou você fazia parte, ou você não vendia. Você não comercializava. Não tinha como comprar. Como que você ia comprar se você não fizesse parte do sindicato? Então, os crentes daquela igreja, eles estavam presos ao sindicato, a essas guildas. Só que existe um dilema espiritual muito forte aqui. Por quê? Porque as reuniões desses sindicatos eram festas idólatras. As reuniões dessas corporações comerciais aconteciam em templos pagãos, templos dedicados a Baal. Eram dedicados a deuses padroeiros como Apolo, Tirimínio. E nessas reuniões existiam banquetes à imoralidade. E a igreja estava lá dentro. Os crentes estavam lá dentro porque eles tinham comércio. Eles precisavam vender. Eles tinham que fazer parte do sindicato. Não tinha como. Então os eventos, irmãos, obrigatoriamente incluíam o quê? O consumo de carne sacrificada a ídolos. As festas eram oferecidas a demônios. E frequentemente essas festas elas terminavam em orgias ritualísticas, repetindo tudo o que acontecia na época de Jezabel, do rei Acabe. Porque o que Jezabel fez lá também? Ela pegou, ela uniu o culto a Baal, o culto aos, junto com os cultos dos israelitas. Para quê? Para abrir um comércio diplomata para vender as mercadorias do reino. Tudo que aquela mulher fez, essa aqui estava fazendo. Se o irmão Felipe não fizesse parte das guildas, como queria comprar madeira? Como você ia comprar insumo para você trabalhar? Não tinha como, irmão Deus. Não tinha como. Você tinha que fazer parte disso aqui. E aqui é um dilema muito grande. Por quê? Se eu não fizesse parte desse sindicato, eu ia passar fome. Aí vem Jezabel e faz uma proposta para a igreja, para os crentes que eram comerciantes. E qual é essa proposta que ela levou para a igreja de Tiatira? É nesse cenário aqui que a figura de Jezabel vai entrar em cena e vai ganhar força, usada pelo diabo dentro da igreja, porque ela não se apresentava como uma inimiga externa, ela estava dentro da igreja, ela era membro da igreja, ela frequentava os cultos de Tiatira, ela estava junto, não era uma pessoa estranha. Por isso, irmãos, nós temos que ter discernimento de espírito, porque muitas das vezes nós estamos conversando com alguém dentro da igreja e achamos que estamos falando com servo de Deus, e estamos falando com servo de Satanás, que começa a falar mal da obra, que começa a colocar defeito em tudo, que quer ver o obreiro se arrebentar, que torce para que a mensagem do obreiro não dá certo. Nós temos esse problema, esses espíritos que estão rodando até hoje. E essa mulher, com a liderança que ela tinha,
Ela influenciou porque ela era uma falsa profetisa. Ela profetizava falsamente. E ela ofereceu uma solução teológica para a igreja, de conveniência. E que solução foi essa? A tolerância. Ela pregava que os cristãos podiam participar dos banquetes. Eles podiam participar das festas, ceder às exigências das guildas, sem perder a salvação. Você pode pular o carnaval sim, por que não? É uma festa de alegria. Nós também acreditamos em Jesus. Nós também servimos Jesus. Depois a gente vai lá pedir perdão na quarta-feira de cinza. E tem muitos crentes andando por esse caminho. Muitas igrejas fazendo carnaval gospel. São espíritos de Jezabel que está entrando dentro da igreja. Você pode sim ir na festa junina. Pode ir lá, não tem problema. O que tem você na festa junina ver o cantor cantar? O que tem você participar, comer lá alguma coisa? Não, foi oferecido a ele. Querido, é coisa morta, não existe. Você pode sim. Espírito de Jezabel nos nossos dias, atuando dentro da igreja, com teologias antibíblicas, levando a igreja a pecar e a destruir a igreja. É o que esta mulher fez em Tiatira. A solução teológica de conveniência que ela encontrou para eles. Vocês podiam sim participar, por que não? Que isso, vai ter orgia lá, mas vocês não precisam fazer orgia. Nós também acreditamos em Deus, nós somos a igreja de Tiatira. E nós vamos ver mais para frente, irmãos, que essa igreja que causa inveja na gente. Irmãos, não é igreja qualquer não, ela não era uma igreja apóstata. Se você prestou atenção no texto que nós lemos aqui, no versículo 19, olha o que Jesus disse para essa igreja. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço o teu amor. Era uma igreja que amava. Era uma igreja que tinha obras. Era uma igreja que tinha serviço. Era uma igreja que tinha fé. Tinha paciência. E o melhor de tudo agora, que Jesus disse para essa igreja, as suas últimas obras são melhores que a primeira. Era uma igreja em evidência. Era uma igreja que estava crescendo, irmãos. Estava se desenvolvendo. Mas o inimigo, ele precisa parar a igreja. Ele não quer que a igreja cresça. Você está pensando que o inimigo não está de olho em nós? Está sim. Ele não quer que a igreja do São Rafael cresça. E ele vai levantar espíritos dentro da igreja que se disfarçam de cristãos para tentar convencer outras pessoas a não contribuir, a pregar doutrinas que a Bíblia não ensina, a fazer coisas ao contrário, a desobedecer à liderança. Eram os pecados de Jezabel do Antigo Testamento. E é o pecado dessa mulher aqui na Tiatira. Ela usurpou da liderança. Ela mandava mais do que o pastor da igreja. Irmão, irmã, se um dia esse espírito surgir na sua vida e você quer mandar mais do que o líder da igreja, fala para os pés de Jesus. Você está com o espírito de Jezabel na tua vida. Se tu está querendo tomar o lugar do líder, tu está com o espírito de Jezabel na tua vida. Olha o que essa mulher fez, ela tomou o lugar do líder. Ela era uma profetisa. E o que ela justificou para eles ali? Que era necessário conhecer as profundezas de Satanás, para mostrar que o ídolo não era nada, mascarando o pecado como mero pragmatismo comercial. Eu sou teu irmão, eu acredito em Jesus também, ele morreu na cruz, nós somos irmãos. Que é isso? Não tem problema não. Toma cuidado, irmãos. Espírito de Jezabel rondando a igreja. Temos que tomar cuidado com isso. Os líderes locais toleravam esse ensino porque
eles evitavam uma perseguição. Não queriam que a igreja fosse perseguida. A pobreza, a ruína financeira dos membros, eles não queriam. Eles não queriam que a comunidade sofresse. É por isso que essa mulher ela não foi repreendida. E dentro da igreja, a primeira coisa que esse inimigo faz para derrubar a igreja é atacar a liderança e os obreiros. Porque quem ou não, nós precisamos ser referência para a igreja. Aqui, lá fora, o jeito que a gente anda, o jeito que a gente se veste, pastor. Nós temos que ser referência. Porque nós somos obreiros. E a igreja nos vê como homens separados por Deus. E se nós somos separados para uma obra, nós precisamos demonstrar isso lá fora também. Então o Espírito vai atacar quem? A liderança, os obreiros que estão ali na retaguarda, para depois atacar a igreja. Aqui na igreja de Tiatira, ele levanta uma profetisa para falar em nome de Deus, para profetizar em nome de Deus. E nesse tempo aqui, ainda que o Novo Testamento estava sendo fechado ainda, não tinha sido concluído o cânon sagrado, aparecer uma profeta e falar em nome de Deus, a igreja ia acreditar, opa, Deus mandou uma profeta no nosso meio. O que a profeta está falando é verdade. Vamos acreditar no que a profeta está dizendo. É um canal de Deus. Os apóstolos estão mortos, sobraram somente João. E agora o Senhor levanta uma profetisa dentro da nossa igreja. E a mensagem vem de Deus, então vamos acreditar no que ele está dizendo. É aonde a igreja acabou caindo no sincretismo espiritual, no sincretismo religioso. Você sabe o que é o sincretismo espiritual? É a fusão, é a conciliação, é a mistura de diferentes doutrinas, de ritos, de crenças, em uma nova expressão de fé. Então eu vou expressar a minha fé, mas eu posso conviver tranquilamente no meio deles lá e comer tudo que eles comem, fazer o que eles fazem, mas eu sou crente. Não, irmão, não é assim que a Bíblia ensina, não. Nós somos separados. Nós somos escolhidos. Igreja santa, eleita. Glória a Deus. E só nós somos santos, eleitos. Não é qualquer lugar que serve para nós, não. Verdade, meu Deus. Não é qualquer lugar que nós devemos ir também, não. Não é porque está falando o nome de Deus que nós podemos frequentar, não, irmãos. Temos que tomar cuidado. Nós somos ungidos pelo Senhor, pelo Espírito Santo. A nossa vida está guardada em Deus. Nós temos um compromisso com Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Eu sempre falo, Deus mora dentro de nós. Nossa vida é a casa dele. Nós nos entregamos para ele. Então nós não podemos deixar que o sincretismo espiritual religioso tome conta da nossa vida. A luz não pode ter união com as trevas. Como que eu vou comungar a minha doutrina com a doutrina católica? Como que eu vou comungar a minha doutrina com a doutrina satânica? Com a doutrina da Testemunhas de Jeová? Com a doutrina dos mormons? Com a doutrina de religiões africanas? Como que eu vou comungar a minha doutrina? A minha doutrina é bíblica. Foi dada por Cristo. Eu fui separado por Ele. E a igreja de Tiatira não acordou para isso. Por quê? Estava mais interessado na sobrevivência do que na santidade. Estava interessado no dinheiro. Estava interessado no que ia comer. Se o comércio ia vender. Se ia ter prosperidade. Se amanhã não ia faltar o pão. Se amanhã não ia faltar a matéria-prima. Se amanhã ia ter mercadoria para vender, ia ter dinheiro para comprar, se preocupou com coisas materiais e esqueceu das coisas espirituais. Esqueceu que ela foi uma igreja, que ela foi fundada por uma
Irmã que se converteu com a mensagem de um dos grandes apóstolos, que foi o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, a qual nós vamos estudar no próximo trimestre da Escola Bíblica. E esse fenômeno, irmãos, surge naturalmente através do quê? De contato entre culturas diversas, que resulta o quê? Na criação de práticas que mantêm características de suas origens. Eu vi igrejas no YouTube, irmãos, que tinha gente da Umbanda fazendo parte do culto da igreja. Onde se viu isso? Onde se viu isso? Aqui no Brasil isso daí. Não é lá fora não. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com o sincretismo espiritual. Senão nós vamos ser contaminados com isso. E vamos perder a nossa salvação por pouca coisa. Aleluia. Nós já chegamos até aqui, irmãos. Glória a Deus. Falta pouco para chegar no céu. Glória a Deus. Falta pouco. Sim, meu Deus. Guarde a tua fé. Segura aí nas mãos do Senhor Jesus. Pede força para Ele. Não deixe esse espírito entrar na tua vida. Glória a Deus. Não deixe que o espírito de Jezabel entre na tua vida. Basta, Senhor. Falta pouco para chegar no céu, irmãos. Aleluia. A qualquer momento Jesus está voltando para nos buscar. E nós não podemos tolerar esse espírito quando aparece dentro das nossas igrejas. Porque ele acaba influenciando. Porque ele entra pela influência. E nós temos crentes, irmãos, que ainda são bebês. Que não são maduros ainda. Estão vivendo no leite ainda. Glória a Deus. Não está comendo tutano ainda. E esses aí são os primeiros que caem. A igreja precisa estar em constante oração por isso. Para cuidar da sua doutrina. Para não desviar dela, irmãos. O apóstolo Paulo lá em Gálatas, ele se preocupa muito ali, quando ele chega naquela igreja, no capítulo 1, do versículo 6 a 9. Porque ele fica chocado, irmãos. Chocado com a rapidez com que a igreja da Galácia, ela se desviou da mensagem original. Ele esclarece que não existe outro evangelho. Estava sendo pregado um outro evangelho ali, que não é um outro evangelho. É um evangelho desmistificado. Era um evangelho totalmente diferente daquilo que Paulo estava ensinando. E ele usa a palavra anátema, que é a palavra maldito, separado para a destruição. Porque ele mesmo diz que se um anjo descer para ensinar um outro evangelho, não é para nós acreditar. E muitos mestres ali dentro da igreja estavam ensinando coisas que não eram mais para ser ensinado. Doutrinas de Moisés, que os crentes precisavam se circuncidar. Então o que ele estava fazendo? Eles estavam deixando a cruz de Cristo de lado, a obra da graça de lado, e mandando os crentes a praticar a circuncisão. Paulo fica chocado com isso, porque isso anula o sacrifício da cruz de Cristo e o conceito da salvação pela graça. A congregação de Tiatira, irmãos, está no mesmo rio e um pouco mais além, porque está cedendo ao sincretismo espiritual. Vocês entenderam por que ninguém gosta de pregar sobre Tiatira? Porque dói, irmãos. Machuca. Mexe com a gente que está pregando também. Que vocês acham que também não está... O espírito de Jezabel não está me procurando também? Claro que está. Ontem eu bati de frente com um. Essa mensagem pesa para a gente que é obreiro. Porque aqui eu não estou pregando somente para a igreja, estou pregando para obreiros, estou pregando para a igreja, para nós todos. E o primeiro chicote bate em mim, depois aceitar em vocês. Eu preciso me cuidar para não entregar doutrinas de Jezabel para a igreja, para não entregar ensinamentos maléficos, por ser influenciado por uma onda de doutrina que está vindo hoje para os nossos dias, dizendo que está tudo certo. A Bíblia continua a mesma, pecado continua sendo pecado, santidade continua sendo santidade, arrependimento continua sendo arrependimento. Eu vejo muitos falando que vai ter um grande avivamento. Aonde que vai ter esse grande avivamento? Se não há arrependimento dos próprios crentes que estão dentro da igreja.
Antes nós tínhamos que pregar lá fora, agora nós temos que pregar para os de dentro. Porque os de dentro estão sendo contaminados com doutrinas de Jezabel, com doutrinas que não estão na Bíblia Sagrada. Porque hoje a atuação do inimigo não é destruir a igreja de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ele levanta gente daqui de dentro, usa pessoas de dentro da igreja para destruir a igreja. Ele não está preocupado em trazer gente lá de fora, não. Então cuide da sua vida espiritual. Ore, jejue, leia a palavra de Deus, corra para os pés de Cristo. Busque ajuda pastoral quando você estiver em desespero. Não procure qualquer pessoa para pedir aconselhamento, que às vezes você pode estar indo num agente de Satanás, que em vez de te aconselhar vai te levar mais ainda para o buraco. Cuidado. Essa igreja aqui, irmãos, essa carta aqui, foi a maior carta que Jesus mandou para a igreja. As outras cartas são pequenas, mas essa aqui foi a maior carta que foi mandada. Você pode ver que a quantidade de versículos são grandes. Porque tinha problemas ali. E problemas sérios. Problemas sérios. E por que Jesus agiu com tanta rigidez nessa igreja? Por que ele pegou tão pesado aqui? Com tanta relevância nesse caso? Porque engloba 3 dimensões. A primeira, porque o que estava acontecendo ali dentro era através de uma pessoa real. Meu Deus, por que Não minha era mãe nega essa criança? um espírito atuando de fora para dentro. Não, é uma pessoa real de dentro da igreja. É por isso que Jesus vai pegar pesado nessa igreja. Porque é gente que conhece o Evangelho. É gente que convive. É gente que senta nos bancos da igreja. É gente que está comungando todo mês conosco, tomando Santa Ceia com a gente. É pessoas internas, não externas. O texto explicitamente diz no versículo 20: deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar. Então é uma pessoa real. Ela era uma membro influente, uma membro ativa, aceita na comunidade de Tiatira. A igreja aceitava ela, porque era uma irmã santa. Era uma irmã santa. Era uma irmã de oração. Era uma irmã que ela profetizava na igreja. Uma pessoa que possuía um espírito mau, irmãos. Profetizava, mas tinha um espírito mau. Era santa, mas tinha um espírito mau. Fazia parte dos departamentos da igreja de Tiatira, mas tinha um espírito mau. O termo espírito de Jezabel, embora ele não apareça no texto sagrado, literalmente com essa frase no texto, não adianta procurar que não tem, ela refere-se a um padrão de comportamento espiritual. Significa operar com a mesma mentalidade de sedução, controle, manipulação e rebeldia contra a autoridade de Deus, que a antiga rainha lá de Acabe, a esposa de Acabe, possuía. Ela agia na mesma intensidade. Uma pessoa com influência demoníaca, no versículo 24, Jesus associa o grupo dela a quê? As profundezas de Satanás. Isso mostra que por trás das palavras mansas e sedutoras dessa irmã, havia uma operação de demônios, voltada para destruir a igreja de dentro para fora. Jezabel não era uma inimiga atacando de fora para dentro, não. Ela estava dentro da igreja, sentada nos primeiros bancos. Sua influência se dava, irmãos, por 3 pilares. E a Bíblia nos revela isso. Porque ela tinha autoridade profética. Ela era uma profetisa, está no versículo 20. Tinha autoridade profética. Ela agiu por conveniência financeira. Usou os momentos em que a igreja estava passando por dificuldade, porque precisava se associar aos sindicatos. E através disso ela usou a igreja para seduzir essa igreja à imoralidade nas festas pagãs que tinha nesses sindicatos. Uma mulher maléfica do diabo, infiltrada dentro da igreja de Tiatira.
estamos correndo risco. Nós estamos correndo perigo. A nossa salvação está em jogo, cuidado. Não se adeque às novas doutrinas que estão aparecendo por aí. Que tudo pode, tudo é permitido. Jesus só quer o coração, não quer vida de santidade. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não precisa se preocupar com vida de santidade. Nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus. Mas esquece de ler o restante do versículo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em outras Bíblias, muitas não tem mais. NVI não tem, NVH não tem, NVT não tem. Essas Bíblias moderninhas não tem mais isso aqui, porque só precisa o quê? Nenhuma condenação para o que está em Cristo Jesus. Se eu estou em Cristo, tem condenação para mim? Não tem. Não existe. Eu estou em Cristo. Eu estou na igreja. Eu estou cantando. Então já não colocaram o outro versículo restante? Eles já tiraram outros versículos? Já fazendo isso por influência de espíritos. Porque conclui assim, ó, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É triste, irmão, a gente pregar uma mensagem quando a gente vê que tem crentes que estão se enveredando por esse caminho de ser espírito. Porque a carta da congregação de Tiatira, irmãos, ela vai trazer para mim e para você um alerta muito grande do cuidado que nós temos que ter com a nossa vida espiritual. Porque o Império Romano, ele tentava destruir a igreja, irmãos, pelo martírio, pela perseguição externa. Porque quanto mais ele perseguia a igreja, quanto mais crente eles matavam, mais crente nascia. Porque crente é igual tiririca, quanto mais mata, mais nasce. Quanto mais sacrificava, mais nascia crente. Mas o diabo mudou a estratégia dele. Eu vou usar de dentro. Porque eles mesmos vão se matarem. Eles mesmos vão se destruírem. Se existe um exército que mata os seus soldados, se chama igreja. Eu vou repetir. Se existe um exército que mata os seus próprios soldados, é a igreja. Por influência de um demônio, por influência de um espírito mau, por influência de Satanás, e muitas pessoas estão deixando se levar a isso. E nós temos que tomar cuidado. Nós não podemos trabalhar com a omissão. O pecado apareceu, precisa ser cortado. Não pode ser tolerado. E a Bíblia mesmo diz que se eu ver o meu irmão pecar e eu não falar nada para ele, eu estou sendo omisso. Não precisa um pastor ver, é eu ver. Se você vê o irmão pecar e você não falar nada para ele, você está sendo omisso. E há uma consequência para quem é omisso também. Nós precisamos corrigir. Nós somos discípulos de Cristo. E como discípulos de Cristo, nós precisamos agir como Cristo agiu com essa igreja. Ele deu tempo para essa igreja se arrepender. A maior bronca de Jesus aqui não foi com os incrédulos, mas foi com quem conhecia a palavra. Foi com quem conhecia a palavra. Jesus não vai falar com os incrédulos. Jesus vai falar com quem conhecia a palavra, com quem tinha conhecimento de Bíblia. Ele fala, eu tenho contra ti que deixas. A pessoa está deixando a pessoa fazer. Ah não, deixa fazer, não tem problema não, cada um de si. Salvação é particular. Não, irmãos, não é assim não. Nós como crentes, nós como obreiros, pregadores da palavra, nós temos que corrigir o erro. Nós temos que bater de frente com o pecado. A igreja de Tiatira, irmãos, era cheia de obras. É isso que dói no pregador quando vai pregar uma mensagem como essa. Porque essa igreja tinha obras. Essa igreja tinha amor. Essa igreja tinha serviço. Essa igreja confiava em Cristo. Ela tinha fé. Ela tinha paciência. Ela estava em evidência. Ela estava crescendo.
mas falhava gravemente na falta de zelo pela verdade. Eles preferiram tolerar o pecado do que gerar um conflito interno dentro da igreja para corrigir o pecado, para não rachar a igreja. Porque aqui na igreja de Tiatira, irmãos, o Espírito já tinha pegado o pastor da igreja, os obreiros da igreja, a maior parte dos membros da igreja, e tinha ficado um pouquinho só de gente. A maioria já estava contaminada. A igreja já tinha se transformado num clube. Já não era mais igreja. Era qualquer coisa, mas não igreja. Aí Jesus vem falar para ele assim: eu vou destruir com morte a seus filhos. Filhos aqui, não é que essa mulher tinha filhos. Filhos aqui refere-se aos discípulos dela, refere-se às pessoas que se adaptaram à doutrina dessa mulher, que passaram a seguir o que essa mulher estava ensinando. A recompensa aqui então não ia vir somente para ela, mas ia vir para aqueles que aceitaram, que foram nisso e aceitaram para si e passaram a seguir o que ela estava ensinando. Tudo por quê? Para negociar a santidade, para negociar a verdade da palavra de Deus. O que provocou a severidade extrema de Jesus contra Jezabel e Tiatira foi o fato de ela estar promovendo o quê? Uma apostasia estruturada e confortável dentro da igreja. O demônio estava deitando e rolando em Tiatira, irmãos. Estava fazendo o que queria ali dentro. Não tinha mais palavra, porque o líder já tinha sido contaminado, os obreiros estavam contaminados, a maior parte da igreja estava contaminada. O que faltava para essa igreja agora? Só baixar as portas e colocar uma placa de vende-se. É por isso que eu digo que nós estamos fazendo isso. Porque esse espírito atua no dia de hoje também. E vamos tomar cuidado com a doutrina bíblica. Vamos nos cuidar, irmãos. Porque essa mulher ela usurpou da autoridade espiritual, usurpou da autoridade de liderança, dizendo que ela era uma profeta, quis assumir um lugar que não era dela. E assumiu. Porque a síndrome de Acabe pegou o líder da igreja. Infelizmente. Quando o diabo ele atinge a cabeça, o restante do corpo vai a ele. Quando você for orar, ore para o teu pastor. Não esqueça de orar por ele, não. Você não sabe o perigo que o teu pastor corre. Você não sabe o que o teu pastor passa. Não é fácil ser pastor, irmãos. Se você estudar a carta de Tiatira, você vai ver o que é ser um pastor frouxo, que não combateu o pecado, que deixou o pecado entrar dentro da igreja, por causa de uma profecia. Não teve visão espiritual, não teve discernimento espiritual. Nós precisamos orar pelos nossos líderes. E quando eu falo em líderes, eu estou falando de líderes de departamento também, que são células internas dentro da igreja, que já causaram muitos problemas em outros lugares. Ore pelas lideranças da sua igreja. Ore pelo teu pastor, apresente ele nas mãos do Senhor. Porque nós somos humanos. Aqui na frente não tem nenhum super-homem, não. Não tem um super-homem pregando aqui. Não pensa que eu sou melhor do que vocês. Eu sou não. Eu sou fraco também. Nosso pastor é de carne. Ele não é super-homem. E nós estamos sujeitos a esse espírito aqui também. Se nós não vigiarmos, se nós não cuidarmos. É por isso que a igreja precisa estar sempre em constante oração, para que a igreja não seja atingida por esse espírito. Para que esse espírito não leve a igreja a pecar. O recado que Deus mandou entregar para a igreja, eu entreguei. Como eu disse, eu bati de frente ontem com o espírito de Jezabel, que tentou me impedir, me desestruturar espiritualmente, porque essa mensagem estava pronta.
semana inteira por ela. Falei, Senhor, é essa aqui mesmo? É. Se não for, já muda. Vamos falar de outra coisa. Mas Deus me chamou para alertar a igreja, irmãos. Não fiquem bravos comigo. Eu preguei a palavra. Eu preguei a Bíblia. Amém, Jesus. Jesus me chamou para entregar para vocês as Glória a últimas Deus, palavras dos últimos aleluia. dias. Nós estamos correndo perigo. A nossa salvação está em jogo. Vamos nos cuidar, vamos buscar mais a Deus. Vamos orar. Aleluia, Jesus. Não vamos entrar em rodinhas de conversa, em rodinhas de fofoca. É um espírito atuando para nos desestruturar, para nos arrastar da presença de Deus, para nos jogar contra a liderança, nos jogar contra o nosso pastor, nos jogar contra os obreiros, nos jogar contra a igreja. Ore, vigie. Não pense que é só vir na igreja, se apresentar com a roupa bonita, com o terno bonito, com o sapato bonito. Nosso problema está lá fora, irmãos. Quando a gente sai daqui, quando a gente vai para a nossa casa, que a gente precisa para o nosso joelho, nós precisamos orar, buscar a Deus, pedir a direção dEle, a proteção dEle para a nossa vida. Nunca esqueça de orar por nós que pregamos a palavra. Sempre nos apresente nas mãos do Senhor, porque nós somos alvo fácil do diabo. Quantos líderes estão caindo por aí que vocês estão vendo na internet? Quantos líderes estão sendo derrotados? Nós que pregamos somos alvos fáceis do diabo. Nós precisamos da oração da igreja. Pastor Ailson precisa da oração da igreja. Essa igreja ainda está de pé porque vocês estão orando por essa igreja. Porque há intercessores aqui dentro, por isso que essa igreja não está de pé. Mas existem muitas igrejas da Assembleia de Deus que esse Espírito já está tomando conta. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus.